Fala, Nauber. Boa noite, tudo Beleza, bem? Marquinhos? Tudo Tudo tranquilo. certo? Seja muito bem-vindo. Eu tô sem barba, ó. Tô Boa, estranho, cara. ninguém tá me reconhecendo. Maravilha. Desculpa aí o pequeno Galera, atraso, eu tava buscando minha filha ali no Flamengo. Aí encontrei com a Ana Rich, olha essa coincidência, não via há muito tempo. A galera das antigas aí. levantadora da geração de 80. Certamente você conhece, né? Você que acompanha. Com certeza, tem muitos vídeos. Aí eu bati um papo com ela. Galera, foi o que eu falei antes, ó. Dois problemas. O Nauber foi buscar a filha, quer dizer, ele é humano, ele é normal, ele faz coisas que nós fazemos, e o som aqui ficou ruim. Aí eu consertei o som para poder voltar. Estou para fazer essa live há muito tempo, é um prazer recebê-lo. Como eu falei para a galera aqui anteriormente, eu estou recebendo aqui um cara que do masculino é o cara que eu mais sou fã, que eu acompanhei a carreira dele completa. Eu acho que eu sei um pouco da carreira dele. E a gente vai estar aqui hoje justamente para fazer o quê? Para estar dividindo com as pessoas tudo isso aí que eu acho que eu aprendi durante os anos, que é comentar a carreira do vôlei brasileiro, que é o que acho que várias pessoas deveriam fazer e nós que somos fãs estamos aqui para isso. Seja muito bem-vindo, Norberto. Boa, Marquinhos, obrigado. Ó, a gente já tem essa parceria aí, né? Já te acompanho há algum tempo nas redes sociais. Você tem um conteúdo que pouquíssimas pessoas no Brasil têm de voleibol, impressionante. Busca uns vídeos, não sei da onde. Eu mesmo vivo falando aqui, eu falo, cara, eu tenho pouquíssima coisa de mim mesmo. Você tem vídeos, tem fotos, tem isso, tem aquilo que eu não tinha nem ideia. E isso é bem enriquecedor, né? Principalmente porque hoje em dia a gente tem um acesso mais fácil aí com internet e tal, mas na minha época, e já faz bastante tempo, parece que foi ontem, mas já faz bastante tempo, os recursos eram menores. E a gente poder reaver isso é muito legal. Com certeza, assim, na verdade eu fui um cara que colecionei durante eu era pequeno, comecei a colecionar os jogos de vôlei e durante a minha adolescência, quem começou com isso foi meu padrinho gravava para mim o que eu pedia e com os anos eu achava, aí o pessoal me zoava, né, e com os anos eu achava que isso era uma coisa que só eu fazia. E eu fui descobrindo que não, que ao redor do planeta várias pessoas faziam a mesma coisa que eu. E eu tive a sorte de na época ter a percepção de entender que eu precisava trocar com as outras pessoas que de repente futuramente não ia achar isso. E é o que eu fiz, eu tenho um acervo aqui em casa hoje em dia de mais de 1.500 jogos. Conta a história do vôlei de 76 para cá. Eu tenho a semifinal de 76, que é Japão contra a Polônia, para você ter noção. Incrível, cara, incrível. Vou querer ter acesso a esse acervo todo aí, para poder... Já falei para você abrir a nuvem, você não abre. A Virna já abriu, ela pede a nuvem para mim e fica assim, Marquinho, onde é que tá? Eu falo, Virna, tá na tua pasta. Ela, mas onde é a minha pasta? Eu falei, só tem uma. Inclusive, ela te mandou um abraço, um beijão. Eu falei com ela hoje. Ela falou que... Ela não vou contar a história engraçada, mas fala com o Albert que a gente já teve encontros olímpicos com a galera toda, com a Ruiz, com a Fernanda, com a Leila. A gente já passou no Novo junto, que eu amo muito ele. Eu falei, pode deixar que eu vou avisar. Ele é parceiraça, pô. A gente, além de amigos do vôlei, né, de a gente se encontrar em Pan-Americano, em Olimpíada, etc., a gente construiu uma amizade fora dali. Já passamos Ano Novo, Carnaval, em Salvador, no Rio, enfim. Sempre que ela está aqui, ela liga. Sou muito amigo do Rodrigo, marido dela, as famílias sempre se encontrando. Ela está sempre presente nos meus eventos também. Vira é maravilhosa. Ela estava aqui, ela chegou aqui no dia que ela chegou, eu fui lá encontrar com ela, voltei correndo. Quando eu vi, ela já estava de volta já. Ela ficou até com Covid, né? Eu falei assim, tô com Covid. Eu falei, pô, de novo? Segunda vez que você pega Covid. Não, eu encontrei com ela, eu estive com ela alguns dias antes dela avisar para todo mundo aí que estava com Covid. A gente fez uma propaganda do Banco do Brasil juntos. Eu falei, caramba, será que eu vou ter que fazer o teste? Aí fiz o teste, tudo certo. Negativo. Eu também fiz o teste, também não estava com Covid, não. Também. Graças a Deus. Ela não gostou de mim, não. Não gostou Vamos lá, galera. Não, graças a Deus. Melhor assim. Nem do meu, porque eu já fiz umas 3 ou 4 vezes, mas nenhuma das vezes eu peguei Covid, graças a Deus. Vamos lá. Gente, vamos começar a contar um pouco da história do Nauber, mas eu vou fazer o contrário que todo mundo faz, né? Todo mundo começa a contar aquela história que de repente todo mundo já sabe. Eu gosto dos pontos principais, eu gosto do que quase ninguém fala. Nauber, ele foi tricampeão mundial. Ele foi campeão em 91 aos 17, em 93 aos 19, e com 28, se eu não me engano, ganhou aquela final histórica lá contra a Rússia na Argentina, no mesmo lugar onde 20 anos atrás o Brasil seria vice com a geração de prata. Nauber, eu vou pedir para você destrinchar para mim, desses 3 mundiais, coisas que você lembra. Assim, vamos supor,
de um jogador que de repente desequilibrou, porque no primeiro Mundial, eu lembro que você contou uma história que você foi pedir para os seus pais para fazer o vestibular daqui a uns 6 meses, que você não saberia o que iria acontecer, você queria ter uma oportunidade, de repente, ver se era a sua oportunidade ou não. Você foi fazer vestibular 20 anos depois. Conta pra gente essa história, destrincha pra gente entender como é que se faz a construção do capitão da seleção. Acho que um dos principais de todos os tempos. Legal. Cara, há determinados episódios, né, momentos das nossas vidas que são divisores de água, né? São momentos em que a gente chega numa bifurcação e aí tem que fazer aquela grande decisão, tomar grandes decisões. Pô, vou para um lado, vou para o outro, e a gente sabe que aquelas escolhas elas determinam o nosso destino. A primeira grande escolha, a primeira grande decisão que eu tive que tomar foi exatamente ali, aos 17 anos, quando eu fui convocado para a seleção brasileira, infanto, em 1991. E aí eu estava prestes a fazer todos os vestibulares. E na minha família, assim, eu seria o primeiro caso, né, de um integrante da família que não faria o vestibular, que não iria colocar como prioridade a carreira acadêmica ou a carreira militar. E eu teria que adiar essa experiência de vestibular e de faculdade. Tive que conversar com a minha mãe, que é professora, meu pai, na época, meu pai de família militar, minha mãe também, minha mãe professora, imagina só, uma família super tradicional. Eu tive que quebrar um paradigma até ali para poder tentar realizar meu sonho. E aí a conversa que a gente teve, né, que eu acabei nos convencendo de que eu deveria ir para a seleção, a questão do amor, da paixão pelo esporte que eu sempre demonstrei desde garoto, com 11, 12 anos que eu comecei a jogar, que eu vivi em função daquilo. Era realmente a minha grande... A quadra de vôlei era o lugar que eu sempre me senti mais confortável, mais à vontade. E através disso eu os convenci, né? Eu falei, olha, deixa eu adiar esse vestibular aqui, de repente daqui a uns 6 meses, um ano, mas no fundo, eu já sabia que ia dar tudo certo, que ia virar profissional. Mas eu falei para eles, não, daqui a um tempo, daqui a 6 meses eu faço vestibular. E aí eles olharam para mim e aí me deixaram ir para Belo Horizonte treinar com a seleção. E é aquele esquema, né, que acontece principalmente nas categorias de base. Vários jogadores convocados, 30, 32, sei lá. E aí vão fazendo, o tempo vai passando, a gente vai treinando, os esportes vão acontecendo, e aí ficam 12 jogadores. Naquela época eram 12 ainda. Ficam 12 para disputar o campeonato. 3 meses em Belo Horizonte. A gente passou o primeiro mês lá na BB da Pampulha, enfornado dentro do clube. O pessoal reclama muito da quarentena agora. Desde aquela época eu já vivia quarentenas, entre aspas. Eu fiquei um mês dentro do clube. Um mês dentro do clube, sem sair, enfurnado, pensando só em treinar de manhã de tarde. Era de segunda até o domingo de manhã. A gente tinha só o domingo à tarde para descansar e aí já voltava na segunda de novo. Foi assim durante um mês. Depois fomos para outro clube lá em BH. O tempo foi passando, eu fui ficando. E aí, beleza, fui confirmado para ir para o Mundial. Fiquei entre os 2 jogadores, fui titular e tudo. Foi no campeonato ali que deu tudo certo, o Brasil foi campeão, fui melhor jogador. E eu já voltei de lá com um convite para me tornar profissional no Minas. Estava uma temporada naquela época na Superliga, era a Liga Nacional. E o time do Minas estava montado, estava jogando a Liga Nacional. Então, assim, o pessoal do Minas já fez contato comigo, queriam que eu fosse para lá na próxima temporada. Eu, juvenil ainda, né? Infanto para juvenil, categoria de base, mas eles queriam que eu fosse para o profissional, mas que não seria imediato por causa da temporada que estava em curso. Então, eu fiquei aqui no Rio, Sim. Joguei vôlei de praia. Foi muito legal, porque eu fiz a temporada inteira de vôlei de praia com um amigo meu, Gustavo Márcio, de Chanel. Condicionamento bom, né? Foi muito barato, joguei o campeonato mundial, inclusive. E aí, assim que acabou, me apresentei no Minas, me tornei profissional exatamente aos 18 anos. Agora, aquele campeonato mundial infantil foi chave. Acho que se tudo aconteceu da maneira que deveria ter acontecido para eu tomar a decisão de que eu seria profissional. Dali foi... Isso já era início de 92. Em 93, Mundial Juvenil. Final de 93, já fui convocado para a seleção adulta. E aí, segui, trilhei todo o meu caminho na seleção adulta, incluindo o Campeonato Mundial em 2002 na Argentina. Né? Esses 3 mundiais, o pessoal fala assim, no voleibol, né, Marquinhos? Você sabe muito bem, o peso que a Olimpíada tem é muito grande.
Todo mundo fala de Olimpíada, 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 medalhas olímpicas e campeão olímpico e não sei o quê. As pessoas hoje em dia, a maior parte das pessoas falam assim, não, o Alberto campeão olímpico, campeão olímpico. Mas eu tenho um carinho muito grande, talvez até umas lembranças mais fortes de campeonatos mundiais. Esses 3 campeonatos mundiais vencidos. É isso que eu ia falar. Do Mundial de 2002 eu tenho uma lembrança muito forte, porque assim, nessa época, foi, eu acho que uma das primeiras vezes que apareceu o gravador de DVD de mesa. Então eu deixava de gravar a fita para gravar o DVD. Aí eu lembro que acompanhei o Mundial todinho. E foi um Mundial onde o Brasil, com o Bernardinho, o que aconteceu? Vocês ganharam em 2001 a Liga Mundial, vocês vieram ganhando. Aí em 2002 vocês perderam a Liga Mundial em casa para a Rússia. Aí sempre mal digerido as coisas dentro de casa, né? Não acontecem. Aí quando perderam para lá e foram para o Campeonato Mundial, e foram fazer a final contra eles, eu vou lembrar uma jogada que é clássica. 3 bolas do Maurício pro Giba. A primeira no duplo, ele tomou um toco, a segunda ele bateu para fora e a terceira ele tomou um toco. Aí eu falei assim, puta que pariu, não acredito que isso vai acontecer de novo. Aí você pegou e falou assim pra ele, vem comigo, porra. Aí ele soltou uma dos 3, você virou. Aí você foi virando, assim, você sentiu o jogo. Ali, eu acho que era uma base pro Brasil fazer o quê? Ou o Brasil ia avançar, ia ser aquele Brasil que começava a ganhar as competições mais importantes, que só aquela geração passada tinha ganho, ou ia ser o Brasil que ia estacionar, que a gente não queria. Então, assim, naquela data ali, naquele sucesso do Brasil, você foi muito importante. Então, foi dali que ele ligou a chave para que o Brasil ganhasse as competições mais importantes. Como é que o que você lembra ali de 2002? Eu lembro tudo, né? Quando eu escrevi o jogo 30 vezes. Eu lembro de tudo, memórias frescas. Inclusive, ó, você falou no cara aqui, ó, o Maurício. O Maurício tá aí, ó. Mandou um recado aqui. Tá aqui, ó, pera. Me chamava de Naná na seleção. Um dos maiores levantadores. Tem outro apelido aí, que o Gilson Monte Pilon falou, só que eu até esqueci qual que é. Ele falou na live aí um apelido teu, ri pra caramba aqui. Ele me chamava de The Cash. The Cash. Isso. Por que será, né? Por que será, né? O Gilson também, o maior Via Beto quando ele falou. Pô, a galera se zoava muito, a gente tinha muito, mas era tudo carinhoso. A gente, na maior parte do tempo de seleção, era só parceria. Foi muito legal, assim. Lógico, tivemos momentos de crise, de dificuldade, de adversidade, de ambiente ruim. Como qualquer família, né? Como qualquer família, exatamente, né? Exatamente, convivência muito intensa. Mas aí, falando do Campeonato Mundial, você falou uma coisa que foi muito importante, realmente. A gente vinha de alguns anos vencendo muito pouco. E os adversários, eles, entre aspas, perderam o respeito pelo Brasil. Teve a geração do Maurício, da galera toda Negrão e tal, Carlão, que eles foram campeões ali de 92. O Brasil adquiriu um respeito gigantesco, mas passado o tempo esse respeito foi diminuindo em função da menor competitividade. Eles começaram a ganhar muito, o Brasil passou muito tempo sem ganhar. Em 2001, chegou o Bernardinho, nós ganhamos uma Liga Mundial. A galera já botou assim, ó, Brasil está competitivo, vai voltar a ser um dos melhores times do mundo. Mas, quando você ganha a primeira vez, pessoal, beleza, ganharam uma vez, de repente, talvez, né? Vamos ver, eles estão a provar ainda. E aí veio o ano de 2002, chegamos na final da Liga Mundial, perdemos aqui em casa. Aí o pessoal já começa a olhar e fala assim, os caras estão chegando, mas não são isso tudo não, porque perderam em casa, etc e tal. Eu acho que aquela vitória no Campeonato Mundial foi fundamental do ponto de vista mental para todos os outros times, mas principalmente para a gente, para mostrar para nós mesmos, né, alguns caminhos que seriam importantes para que a gente vencesse tudo em seguida. Principalmente, assim, era o time dos 12, 14 jogadores, era um time que tinha titulares de reserva. Mexia, o padrão de jogo era o mesmo. Quando a gente botou na cabeça, né, de que essa importância de ter titulares ou reservas era pequena para a nossa geração, acho que foi a nossa grande força. Porque a gente sabia. Pô, vocês tinham na Alberto, você estava com o Maurício e com o André Nascimento, que era o melhor atacante, o melhor levantador da competição. O Bernardinho saca eles na final e bota os reservas viram o jogo junto com você. Assim, gente, ali vocês mostraram que vocês contavam com 12, com 14. Quem fosse teria que estar 200%, porque senão não jogaria. Isso ficou durante 10 anos. Assim, foi a receita do bolo, eu acho. Né? Eu acho que a gente construiu a nossa cultura dessa maneira. Até mesmo usando a experiência das outras gerações. A geração de Los Angeles foi um time muito talentoso, espetacular, que tinha todas as condições de ganhar ouro em Los Angeles, com problemas internos, com problemas deles,
profissionalismo chegando ali, uma série de situações que eles não souberam administrar, deixaram escapar a medalha de ouro. Aí veio a geração de Barcelona, geração fantástica, que sacramentou, venceu o primeiro ouro, mas que não conseguiu se Mas poderia ter ganho o próximo. Por esses problemas todos, excesso de Verdade. armadilhas que eles acabaram caindo, e era um time de 6 jogadores. Não houve esse estímulo para que os reservas tivessem o mesmo nível dos titulares. Então o time ficou muito dependente de 6 jogadores. Então a gente utilizou aquelas experiências ali para construir uma cultura diferente. É impossível você estar bem o tempo inteiro. Então, no momento que eu não estive bem, que foi antes de Atenas, de 2004, que eu estava machucado, o Dante estava pronto para entrar. Lá no Mundial 2002, tinha o Maurício e o André Nascimento, titulares e melhores da competição, que deram vez ao Ricardinho e o Anderson, que foram decisivos na final. O Giovani, que praticamente não jogou o campeonato inteiro, entrou e fez os últimos 3 pontos. Então, aquilo foi uma marca da nossa geração. E nós só ganhamos tudo aquilo por causa disso. Porque nós aceitamos que deveria ser daquela maneira, né? Que ninguém era mais importante do que ninguém e de que esporadicamente um ia ser um destaque aqui, outro ali, mas que a base, a essência do trabalho é a coletividade. Isso é muito bacana. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Por acaso, algum desses troféus dos mundiais está aí atrás? Porque os da Fernanda eu já ajeitei e mexi em tudo, né? Você sabe tudo, né? Inclusive até... Não, o que acontece? Você não deve nem saber onde tá. Tem tudo. A medalha olímpica tá aí, que eu já vi. É porque eu tô o celular tá no carregador, mas acho que alguma coisa dá para... Tá. Ó, Superliga, esse aqui é da Superliga 97-98, esse aqui de cima eu reconheço. Essa é a medalha aqui de em ouro cima. Aqui, Campeonato Mundial, medalha olímpica. Esse aqui é o troféu de melhor jogador da Copa dos Campeões de 97. Para mim foi... Quando você virou capitão. Quando eu virei capitão, exatamente. Você sabe minha história melhor. Ganhou o melhor passe também. Você sabe a minha história mais do que eu. Até... Quando eu esqueci, não ganhou o melhor passe também nessa aí? Então, essa competição para mim foi chave, né? A primeira competição como capitão, fomos campeões. Foi. O melhor jogador, o maior pontuador, peraí, cadê? Esse aqui. Esse aqui foi... O melhor passe. E melhor passe também. Melhor passe. Ali em cima, os troféus de melhor jogador, Superliga. defesa, atacante, recepção, tudo de Superliga. Essa parte aqui, sim, é a minha preferida. Porque... Peraí, deixa eu ver. Esse aqui é melhor jogador do Mundial Infanto. Esses dois aqui... Caraca, que lindo. Prêmio Brasil Olímpico de melhor jogador de vôlei 2001 e 2002. Aqui, o anel, vamos ver se dá para ver, o anel do Hall da Fama. Caraca, isso eu queria ter ido. Ali. Mereceu estar lá. Esse aqui, aqui é a bola lá do Hall da Fama, que já tá, meu filho outro dia jogou lá embaixo, amor, safadinho. Não, Bé, bota isso num quadro, igual eu fiz com os da Fernanda. Pelo menos pega suas coisas principais e moldura. Depois eu vou te dar um toque para você botar isso aí nos quadros. Valeu, cara. Vou te agradecer, porque eu não sou muito bom disso aí, não. A Amanda, minha esposa, que organizou tudo, cara. Porque se depender de mim... Esse aqui é o troféu de melhor atleta do ano em 2002, né? Prêmio Brasil Olímpico. Ali, meu grande xodó, que é a placa do Hall da Fama. Aqui, dá para ver aqui? Isso aqui são as medalhas. Agora tá embaixo. Isso. Medalhas de participação em Olimpíadas, né? Atlanta, Sydney e Atenas. Sim. Ali, em lugar especial, as medalhas dos títulos mundiais. Sim, tô vendo. Juvenil e o adulto. Juvenil. E aqui, aí é um quadro com todas as medalhas de ouro da carreira, né? Com seleção, com clube. Da carreira, tem Copa do Mundo, que eu já vi, tem Liga Mundial, tem Sul-Americana. Não dá nem pra chegar perto, que o celular tá carregando aqui. Mas relaxa, mas só de ver já tá ótimo. Já dá pra ver, né? É uma foto que representa muito, olha lá, meu amor pela bola de vôlei. É isso. Com certeza. Agora eu vou falar uma coisa pra você, cara, e você vai... você vai querer me socar. Você acredita que ao longo do caminho, ao longo do tempo, várias medalhas, principalmente as de prata, as de bronze e outras medalhas de ouro, sumiram? Eu não sei onde é que estão, cara.
Eu acho que deve estar na casa Sério? da minha mãe, enfim, nunca pesquisei. Procura, cara, a gente dá um banho nisso aí. Te falei o que eu fiz com a Fernanda? E quando eu conheci a Fernanda, assim, eu já conheci ela há milhões de anos, mas quando a gente se reencontrou, ela tinha medalha, tinha... Você viu como é que ficou? Eu levei tudo da Fernanda, eu limpei, arrumei tudo, eu fiz uma boneca, eu botei a medalha olímpica, botei a tocha, botei tudo, fiz tudo numa caixa, porque a Fernanda não sabe a data, ela não lembra a data de quando ela jogou. Eu lembrava tudo. Na data eu lembro, Não lembra. eu tenho uma boa memória assim, para as competições, mas eu nunca me liguei. Sabe que, cara, a camisa da final olímpica, não tenho a mínima ideia onde esteja, não tenho camisa nenhuma mais, cara. Eu preciso ser mais ligado. Que isso, Roberto? Camisa nenhuma? Eu ia pedir uma camisa pra mim, tá vendo? Nem tem. Tem camisa sua vendendo na internet. Tem camisa sua vendendo na internet a preço caro. Mesmo, Já quis comprar já, mas tá muito caro. Muito caro. Camisa sua na internet é R$600. R$600 minha camisa, né? É mesmo, né? Uma camisa antiga, daquela da amarela, que vem com o troço azul marinho aqui. Acho linda. R$600 a camisa. Tem que ficar mais barata, tem que estar muito cara. Compro não. Ó, o Edilson Almeida perguntou aqui, a gente responde. Norberto jogou no Instinto Olímpico? Jogou, gente. Jogou sim, jogou 2 anos. A gente vai até falar sobre. Norberto, comenta pra mim. Eu falo que uma das armadilhas, às vezes, da carreira é a gente, às vezes, jogar num time onde tem muitas estrelas. Eu falei que... Eu até postei um jogo, eu botei assim, Norberto jogando no Instinto Olímpico. Você estava até discutindo. Tava você, Renan, Carlão, Maurício, Giba. Como é que foi jogar lá? Que eu falo que era uma constelação, que a gente esperava muito que o time ganhasse, ainda tinha o Milikovic, né, a estrela argentina, mas não aconteceu. Acabou que o time da Ubra, que era o time do Gilson, acabou ganhando. O Gilson tinha até proposta para ir para o Japão, ficou para jogar essa temporada e não aconteceu, como acontece em um monte de lugar. Conta para mim a temporada, fala como foi, explica aí para a galera, que é mais uma história para engrandecer o vôlei. Pois é, ali é um dos grandes exemplos que eu tenho na minha carreira, né, de que não basta só ter os melhores jogadores, não, cara. Você precisa fazer um trabalho coeso, um trabalho coletivo muito forte. E a grande pressão que um time desse deve ter, cara, é de se preparar bem, de fazer as coisas corretas e jogar sempre pensando no time em primeiro lugar, né? Acho que ali a gente não conseguiu jogar como um time. Existia uma pressão absurda por um resultado só e a gente não conseguiu se preparar da melhor maneira que a gente podia para que essa confiança existisse, principalmente na hora da decisão. Então eu lembro muito bem que assim, nós não chegamos bem na final, nós chegamos na final, mas nós não vivíamos um grande momento, nós chegamos à final por conta das individualidades, mas não... Flor de Confeitaria, aqui é Flamengo, desculpa interromper, tá falando porque o Norberto ontem postou as fotos, curtindo com o Timão, ele e o filho dele, o pessoal tá ali. É isso aí. Perdão, Norberto, continua. Mengão, octacampeão, muito bom. Ó, Dirceu, meu parceiro de quarto e seleção. Abraço, Naná. Grande Dirceu, grande Dirceu. Vereador agora, o cara tá um monstro, fazendo bonito lá pelo esporte em Mogi das Cruzes, muito bom. E aí tava falando daquele time lá. Isso, existia uma pressão, uma expectativa, uma cobrança que eram proporcionais ao investimento de todas aquelas estrelas, mas que nós não conseguimos nos preparar da melhor maneira que a gente podia para entregar isso tudo. Então eu lembro que nós chegamos na final, muito por conta das individualidades, mas para você chegar numa final contra um time tão coeso, um time com tanto volume de jogo quanto era aquele time da Ubra, você precisa estar bem, cara. E a gente chegou mal fisicamente, a gente chegou com uma ansiedade tremenda, e até mesmo, para você ver, até mesmo com grandes jogadores, até mesmo com toda a experiência que a gente tinha, quando você não se sente bem preparado, você gera um sentimento de insegurança, de ansiedade, por isso que a gente acabou perdendo. Eu lembro que se fosse hoje o 5º jogo da final, que foi lá em Campo Grande, lá no Miésimo da Silva, o time da Ubra jogava sem fazer força. O Gilson acabou com o jogo, o Weber, os caras jogaram muito. E o nosso time, a cada ponto que fazia, parecia fazia uma força absurda, e a gente puxava o ar e puxava aquela vibração. Não... Parecia que estava pesado. Exatamente. A impressão que estava pesado. Então, eu acho assim, houve tanta... Não dá pra falar que nós tivemos problemas naquele time, não, porque a galera é muito legal, mas acho que a preparação não foi a melhor, principalmente a preparação física, e algo na gestão ali também não funcionou. Depositaram uma carga, uma pressão tão forte, tão grande,
que a nossa vontade de entregar era tão grande que a gente acabou não conseguindo. Enfim, acho que é o meu... E ficou de lição para todos nós ali, porque perder com aquele time foi uma dureza, hein, cara. Não dava pra perder, não, né? O time era aquele. É um time muito bom. E fala pra gente uma coisa, você teve a oportunidade de jogar, assim, é igual você estava falando de 97 que você virou capitão. Ali, na verdade, 98, 99, para mim, você foi virando líder. Você era capitão, você aprendeu a ter gestão para poder virar um líder. Vou te interromper, posso só fazer um registro aqui? Pô, César Augusto. Pode. Cara, esse B2 César, o César Augusto, jornalista, foi da Globo muito tempo, ele agora está nos Estados Unidos. Grande César, ele esteve comigo lá no Hall da Fama, cara. A gente passou 3, 4 dias juntos lá, ele fez a cobertura para Globo, né, para o Jornal Nacional, ele estava nos Estados Unidos. Cara, muito parceiro, gente boa. Aí queria só registrar aqui, ela muito ídolo, capitão e tal. Beijo, meu parceiro. Eu quero falar até uma coisa, você falou isso aí do Hall da Fama. Se a galera não sabe, o Bernardinho, Escadinha, Fernanda Venturini, Giovanni e Ricardo, eles estão competindo ao Hall da Fama. O problema é só o seguinte, são mais 25 personalidades do vôlei que também estão participando. Mas, ao meu ver, existem esses três aí, a Fernanda, o Bernardinho e o Escadinha, não terão como ficar de fora, porque assim, são pessoas icônicas que escreveram, não que os outros não tenham escrito, mas se você falar, eu acho que fica um pouco estranho não comentar. Quem não votou, não vou, aqui ninguém, vou falar para ninguém votar em alguém, não. Vota em quem você tem vontade, mas não deixa de votar, porque são pessoas e personalidades que fizeram a história do vôlei brasileiro. E eu votei várias vezes, porque eu tenho vários e-mails, eu votei na Fernanda, votei no Bernardinho, votei no Escadinha, votei em todo mundo. Eu quero que os 5 entrem. Mas tem Agueiro, tem um monte de gente ali. O que acontece? Com nome pesado para entrar. Deixa eu te explicar. Agora que eu já estou dentro, então eu posso explicar. O Hall da Fama, a gente não sabe exatamente como que é a decisão final, né? Da quantidade de integrantes. Eles chamam de as classes, né? A minha classe é a de 2014. Entramos 5. Sim. E esse ano é um ano muito forte. Às vezes entram 5, às vezes entram 4, às vezes entram 6. A gente não sabe exatamente como funciona. Mas eu sei que tem a votação popular, tem a votação dos próprios integrantes do Hall da Fama e tem uma comissão. Os diretores do Hall da Fama, uma comissão que acaba se reunindo e acaba decidindo. O Hall da Fama é nos Estados Unidos, então sempre tem pelo menos os 2 americanos. Né? Então, pode ter certeza que dos americanos ali vão entrar 2, no mínimo. Dos brasileiros, tem 5 concorrendo. Eu acho que os 5 poderiam entrar. Mas esse ano, pode ter certeza que não serão os 5. Não serão. 3 vão entrar, eu acho. Com certeza. Eu acho difícil. Tem como, assim. A Fernanda nunca foi indicada. Eu acho difícil que chegue a 3. A Fernanda nunca foi indicada. E ela está entre as 4 melhores do século passado. É uma eleição que eu não entendo. Se eu estou entre a eleição das 4 melhores do mundo de todos os tempos, como é que eu não estou no Museu do Vôlei? Bernardinho, por tudo que ele fez ao voleibol. Ele, desde que entrou pro vôlei, ele nunca deixou de ganhar medalha em nenhuma competição. E o Escadinha, porque é o melhor líbero de todos os tempos. Não tem como essas 3 pessoas não estarem, se você for num consenso natural, né? Sim, mas assim, você pode ficar tranquilo que desses 5 brasileiros aí, em algum momento eles vão estar. Os 5 vão estar com o Hall da Fama. Eu só não sei se eles vão entrar juntos. Então, eles não fazem... porque senão só vai ter Brasil, uma boa. Hoje em dia, assim, só vai ter Brasil, ou pega um russo, ou americano, não sei o que. Isso Agueiro merecia estar lá. Eles querem evitar isso, entendeu? Eles querem evitar. Então, acho que eles pegam aí, fazem um bem bolado dos votos populares, dos votos dos integrantes e tal, e aí dão uma dividida. Porque entre os 2 americanos, eu acho que dos brasileiros, 2, se entrarem em 3 já vai ser muito, porque eles não querem também botar muita gente de um país só, num ano só, e aí vão dividir. Você vê, a classe dos jogadores de quadra. Pô, esse ano tem Giovanni, Escadinha, Papi, Tetiukini, Stanley. Desses 5, vão entrar, acho que uns 2, porque Desses 5 vai entrar um bicampeão olímpico aí, bimundial. O Tetiukini e o Papi, juntamente com o Escadinha. Pela longevidade. O Tetiukini foi longevidade. Ele estava lá, ele ganhou todas as medalhas que você possa imaginar em relação à Olimpíada e Mundial, ele ganhou. O Tetiukini?
É, porque assim, ele ficou lá até 2012, 2016 ele competiu aqui no Rio. Então, ó, se você pegar, ele ganhou medalha em 2002, ele ganhou medalha em 2004, ele ganhou medalha em 2006, ele ganhou medalha, assim, todos os anos ele foi ganhando. Então, pela longevidade, ele ganhou mais medalhas. O Serginho não jogou em 2010 por causa da coluna. Exato, olha só, tem Stanley que é americano. Giovanni é bicampeão olímpico. O Pape é tricampeão mundial, tem 4 medalhas olímpicas. Tem Tchukini, isso que eu te falar, 4 medalhas olímpicas também. Escadinha, campeão mundial, campeão de tudo, 4 medalhas olímpicas, 2 ouros, 2 pratas. Cara, é uma classe muito forte. Então, assim, os integrantes do Hall da Fama só podem votar em 2. Eu só pude votar em 2 por categoria. Então, teve a categoria vôlei de quadra masculino, vôlei de quadra feminino, técnico, personalidade, não sei, eu só pude votar em 2. Logicamente, eu votei em quem? Votei no Giovanni e no Escadinha, votei nos 2. Pô. Técnico, lógico que eu vou votar no Bernardo. Quadra feminino, é lógico, Fernanda, pô, pelo amor de Deus, ela tem muita chance de entrar, juntamente com alguma outra jogadora, talvez uma cubana. Agora, eu sou só um integrante, né? Tenho certeza que os integrantes dos outros países vão também puxar sardinha para os países deles. E ainda tem os integrantes da direção, lá da comissão diretora do Hall da Fama, que puxa para os Estados Unidos. Então, vamos ver. Eu queria que todo mundo entrasse junto, mas não vai entrar. Eu estou apostando em 2 brasileiros. Isso aí não tem como. Eu acho assim, o Ricardo tem muita chance de entrar agora. A Fernanda, tem todas as medalhas também do curso. Bernardinho, muita chance. E assim, entre ele não vai ficar parado. Pela categoria deles e pelos outros integrantes, sei lá, fica difícil. É pesado, porque assim, o Giovanni teve aquele período fora da quadra. Então eles vão pesar isso. O Escadinha, tudo que ele competiu ali, ele ganhou. Cara, vai tá complicado. O certo, assim, é que quem não entrar esse ano, entra no que vem. Ou no próximo ano. Os 5 tem que entrar. E a partir isso aí não tem como, né? Vai ter de brasileiro, cara. Vai ter brasileiro pra caramba. No vôlei de praia, no vôlei de quadra, masculino, feminino. E nós, os integrantes brasileiros, vamos votar para todo mundo entrar. Que assim seja. Eu vou revoltar, não é o que eu tinha falado, que eu até não esqueci, não. Você assumiu o comando da seleção, que eu digo a liderança, a partir de 97. Você sempre teve aquele espírito de chamar, de falar, olha, puxa essa bola mais para cá, vai para lá o tempo todo. Isso aí a gente sempre reparava, porque é uma coisa sua, é um espírito de capitão. Mas eu digo que capitão para líder tem uma diferença. Você era capitão em 97, você virou um capitão, e lá para 99, 2000, você virou um líder. Eu lembro de uma foto sua contra a Iugoslávia, quando, na Liga Mundial, que você estava assim, ó. Tipo, você tava querendo dizer pra galera, até quando, não sei o quê, você brigando com a galera no final, porque você não aceitava as derrotas que vocês estavam tendo. E ali você passou a ter o respeito da galera a realmente criar essa liderança. As pessoas sempre respeitaram você pelo seu trabalho. Eu falo que você não foi o melhor jogador. Você foi o cara que, num longo período, se manteve em alto nível, que é o mais difícil. O cara pode ser, eu conheço um cara que foi bom durante 4 anos, e a gente não ouviu mais falar. Um cara que seria bom e não foi. Então você foi bom há mais de 15 anos. Você manter isso, essa longevidade é o mais difícil. Como foi para você? Qual é a instrução que você passa para as pessoas? Qual foi a sua referência para você virar esse líder? E como procedeu na sua cabeça para você fazer essa construção? Sim, cara, bem legal essa pergunta, porque é justamente isso. Quando eu fui lá para o Mundial Infanto, fomos campeões, eu ganhei o prêmio de melhor jogador, voltei, me tornei profissional. Quando eu comecei a treinar entre os profissionais, eu vi que tudo aquilo que eu tinha feito não seria suficiente. E que as minhas características nunca seriam de ser aquele que saltava mais, ou aquele que atacava mais, ou aquele que fazia mais ponto, ou o melhor aqui, ali, ou... Enfim, ser aquele fenômeno que simplesmente chega lá e pula etapas. Não, o meu caminho deveria ser diferente. Com as minhas características, eu sabia que eu venceria na carreira tentando ser um jogador completo em todos os fundamentos, que era uma qualidade que eu tinha. Então, acho que pouquíssimas vezes eu fui o melhor atacante, melhor bloqueador nunca, mas assim, o melhor sacador. Eu era muito bom no fundo de quadra. Fundo de quadra, realmente, eu sabia que era um ponto forte e que eu deveria ser a referência ali, mas que nos outros fundamentos eu tinha que ser, no mínimo, muito bom. Então, assim, botei na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou vencer não por ser um cara fenomenal, um extra classe, aquele ET, não, você
um cara completo, regular e consistente durante muito tempo. Foi assim que eu trilhei meu caminho, cara. Tanto é que as minhas conquistas individuais e também coletivas, elas foram acontecendo aos poucos. Eu sempre, assim, um passo de cada vez. Eu costumo brincar até nas minhas palestras, né? Eu falo, para chegar na cobertura do prédio, eu nunca peguei elevador, não. Teve um monte de gente que pegou elevador, furou fila e chegou lá em cima. Escada. Não, cara, eu tive que subir de escada, cansei em cada degrau, chegava em cada andar, eu parava, estacionava um pouquinho, me arrumava e seguia. Mas aí, quando eu cheguei lá na cobertura, eu cheguei com a sensação de merecimento muito grande e de que tudo aquilo que eu tinha feito, eu estava no caminho certo. Então, enfim, entre acertos e erros, entre vitórias e derrotas, eu sempre busquei a minha evolução técnica, né? Busquei sempre a excelência, sempre tendo na cabeça, isso aqui é uma montanha, cara, que eu não vejo o topo, não. O topo deve estar lá em cima, mas eu vou subindo, vou tentando ser o melhor que eu puder, dentro das minhas características, que eu acho que vai dar certo. E acabou se confirmando. Por eu saber disso, cara, das minhas limitações, eu sempre soube disso. Nunca fui, mais uma vez eu falo, sempre fui um cara com algumas limitações, principalmente físicas. Eu sempre tive que me treinar bastante, sempre tive que me dedicar, principalmente na parte física. E acho que essa minha entrega fazia com que os técnicos me olhassem e falassem assim, pô, cara, esse cara é uma referência, é um cara lutador, é um cara que luta pelo time, e então esse cara que vai ser meu capitão. Eu parti desse pré-requisito para conquistar a confiança dos técnicos em ser capitão. Agora, daí a ser uma referência, a ser um líder, realmente foi um tempinho. Cara. Em 1997 me tornei capitão, mas eu não era um líder. Eu aprendi a ser um líder com o passar do tempo. Entendi o que era importante em quadra e o que era importante fora da quadra também, para ser uma referência, para ser um líder. E acho que assim, a coisa mais importante, as duas coisas mais importantes, primeiro, ser um exemplo de conduta e um exemplo de sacrifício pelo time. Né? E segundo, se sacrificar sempre pelo time. Não adianta eu fazer o sacrifício pensando no meu bem-estar, nos meus objetivos individuais. Porque se eu estiver me sacrificando pelo time, colocando o time em primeiro lugar, cobrando, sendo aquele cara chato, sendo, né, muitas vezes aquele carrasco, aquele cara que fica enchendo o saco, mas pensando no coletivo, todo mundo aceita. Essa liderança é aceitável. A liderança que pensa em si próprio, pode ter certeza que os times não aceitam, não. E tem coisas que eu acho assim, marcantes. Vou falar duas coisas que eu acho marcantes. Uma coisa de 96 e uma de 2004, que é da minha cabeça, você não precisa nem notar. Eu joguei handball, eu tenho uma personalidade, eu acho, mais ou menos forte igual a você. Eu gosto das pessoas torcendo contra, fazendo aquilo contra, que é quando eu começo a crescer. Então, em 96, a gente perdeu aquele fatídico jogo para a Iugoslávia, onde, acho que, aí é o Si, né? Si é a música do Djavan. Acho que se o Zé Roberto tivesse colocado você um pouco antes, eu acho que ele demorou muito para mexer e mesmo assim você entrou no oposto. Mas você tinha uma função específica de passe, né? Você estava ali para estabilizar passe, defesa. Era mais a sua função até do que atacar. Mas a gente estava sem o Carlão, que tinha se machucado, e você virou muita bola, você segurou muito o jogo. E uma hora que eu lembro muito, que quando você entrou, eu até postei, é a hora do desmigo que o Giovanni tomou uma bola do Cernit antes, e quando você entra, você faz o desmigo, manda o dedo para ele e fala, você começou. 2004, quando você vai jogar contra a Itália, você voltou com a operação no ombro depois de 5 meses, aí ficou aquela coisa, não, o vai, ele não tem condições, será que ele vai estar preparado? Todo mundo criticou, ninguém sabe que o atleta passa para estar ali, o que ele abdica para estar ali, né? Só quem treinou, só quem estava lá com você na recuperação sabe. Aí no jogo contra a Itália, tudo deu errado da primeira fase. O Brasil ganhou um set avassalador, no outro quase perdeu de 11. Aí entrou você do banco, Maurício, entrou o Anderson, e você começou a fazer uma partida assim, espetacular. E você virou umas bolas lá e também chegou na rede, falou para os italianos, aliás, você já tinha jogado em Macerata, tinha um bom relacionamento, mas jogo é guerra. E fica aquele gosto de querer ter jogado um pouco mais a Olimpíada, porque você se preparou para aquele momento, mas você sabia que os outros estavam preparados. Mas aquele cara que estava ali a qualquer momento assim, se precisar eu vou entrar. Como é que fica isso para você em momentos diferentes da carreira? Eu jogava assim, eu gostava disso, porque aqui no Rio, nas categorias de base,
Você vê que a gente sempre teve grandes rivalidades nas categorias de base. Eu jogava no Flamengo, aí tinha o time do CIB, que era um time muito bom, time dirigido pelo alemão, jogava o Marcelinho até, tinha uma rivalidade. Isso que eu ia falar, o Marcelinho jogava lá. Mas eu ia falar, o Marcelinho jogava lá, porque ele comentou de você na época que ele jogava no CIB. Exatamente. Tinha uma rivalidade muito grande entre esses dois times. Tinha torcida de lá, torcida daqui. Isso sempre foi alimentado aqui no vôlei carioca de base. E era uma coisa natural, né? Era uma coisa natural, a gente jogava, tudo ficava ali e depois a gente virava amigo novamente. Eu sempre gostei desse tipo de jogo. Eu acho que para você pensar em se tornar um atleta profissional, você tem que gostar de ser competitivo, tem que gostar da competição. E a partir do momento que eu comecei a dominar as minhas emoções nesse tipo de jogo, cara, acho que foi a minha grande força. Porque eu passei a sentir muito prazer. O jogo mais difícil, quanto mais desafiador, quanto mais adrenalina, mais confortável eu me sentia. Então, pode ter certeza que as pessoas... Pode perguntar aí para a galera do vôlei, qual a referência que você tem do Norberto? Todo mundo vai falar, cara, era o capitão do time, era um cara muito bom no fundo de quadra, mas era um cara que gostava muito na hora do vamos ver, na hora que o jogo estava difícil. Essas foram coisas que me marcaram, né? Marcaram da minha carreira. E o que me orgulho muito, porque assim, jogar no 0-0, no 1-1, é mole. Jogar no 10-3 é fácil. Tem que gostar de jogar no 23-23, tem que gostar de jogar no 14-14 do tie-break. Ali que a gente vê quem é quem, né? E ali que você é lembrado. Então, eu desenvolvi isso mentalmente ao longo da carreira e acho que acabou dando certo, cara, porque, mais uma vez eu falo, eu sempre fui um cara com muitas limitações. Nunca fui um cara com uma certa habilidade, mas com várias limitações, principalmente físicas. Acho que com tudo que eu treinava, com tudo que eu me dedicava, eu me sentia merecedor. Pelo fato de me sentir merecedor, chegava nesses momentos do jogo, me sentia muito confortável. Então, essa provocação, esse jogo mental que rolava, era onde eu me alimentava disso. Então, isso se eu puder falar, né, para os jogadores de agora, para os jovens jogadores de agora, que hoje em dia até existe muita, né, Marquinhos, muita... provocou aqui, provocou. Politicamente correto, tá over, eu acho. Tá demais. Esse tipo de jogo mental, esse tipo de jogo de provocação, faz parte, cara. Faz parte. Você tem que gostar. Você tem que sentir a vontade com aquilo. Construção da personalidade, né? Exatamente. Então, assim, não fujam disso, não, cara. Aprendem a gostar desse tipo de situação, desenvolver isso no treinamento, porque isso é muito bom. E aí, só para encerrar esse assunto, a gente costumava, a geração de Atenas, Marquinhos, era o seguinte: quem chegasse no treino nosso, olhasse aquele time treinando, principalmente na hora do coletivo, ia sair do treino achando assim, meu Deus, esses caras se odeiam. Meu Deus, esses caras, como é que eles convivem? Como é possível? Porque era uma xingação, cara. Era provocação, era bloqueio daqui, bloqueio dali, e pilha daqui, pilha dali. A gente adorava. Mireia fazia isso quando treinava. A gente desenvolvia Mireia isso. falou que elas treinavam se xingando. E chegava assim, falava assim, tô putana. Mireia contou pra mim que quando as cubanas treinavam, elas ficavam assim, putana, não sei o quê. Berravam na rede, uma ficava com raiva da outra. E elas levavam aquilo pro jogo. Então a gente fazia isso no treino e se sentia super à vontade nos jogos. Então um dos maiores orgulhos que a nossa geração tem, que a minha geração tem, né? Geração de Atenas, é disso, cara. De que assim, a gente venceu muito, mas venceu a maioria das decisões sempre em circunstâncias 3-2, 31-29, 3-2, 33-31, 18-16, sempre assim. Eles empatavam a gente, mas a gente sabia que no fim ia dar Brasil. Que falava assim, porra, mais um set, não sei o quê. Mas no final, a garra de vocês não defendia. O que nunca bloqueou, bloqueava naquele dia. O que nunca defendeu, defendia. Isso que eu achava incrível. Porque a gente desenvolvia a nossa forma de treinar no dia a dia. Era essa. E a gente quebrou um pouquinho daquele estigma, né? Daquela história que existe ainda aqui no Brasil, né? A síndrome de vira-lata. Tipo, o brasileiro na hora H treme. Entrega, amarela. O brasileiro, se chegar em Olimpíada favorito, já era, não vai ganhar. Foi tudo que aquele time deixou para trás, né? Fez. A gente mostrou para todo mundo que não era isso. Fio Cirino, já vou fazer essa pergunta, mas antes eu quero fazer uma aqui. Falando em construção de fundamento, que é uma coisa muito importante, porque eu acho que hoje em dia... Olha o Kaká Bisotti aí, eu adoro. Grande, eu falo sempre sobre a construção.
A construção tá onde? Eu acho que o atleta tem que crescer um pouco mais para definir se ele passa, se ele não passa, se ele vai jogar de meio, se ele vai jogar. Porque hoje em dia é tudo muito específico, né? Setorizou. Você vai jogar aqui, o movimento do levantador está setorizado para levantar a bola, levantar o espaço. E na sua época não tinha isso. O atleta era uma construção constante. Eu falo que a cereja do bolo, de repente, está em pessoas que quase não aparecem no cenário para as pessoas. Então, eu vou comentar de uma pessoa aqui que eu acho que é muito importante na construção final, no que você já era excelente, mas que você virou um doutor naquela linha de passe ali. Fale sobre Tabachi, na construção do desenvolvimento de seu, Escadinha e Giba, num grupo onde dificilmente vocês erravam passe e defesa, onde a construção do bloqueio contava sempre com a defesa que estava no outro lado, que não era o lado do bloqueio, e funcionava. Eu já vi vocês em bola lá fora, você lá atrás, o Gustavo numa bola e você do lado de fora, um passo fora para buscar a bola lá de fora. O que o Tabachi constrói aí? Que as pessoas não falam, mas eu sei da construção. Muito legal você ter citado o nome dele, porque ele, assim como outros, né, são pouco conhecidos do público em geral, mas tiveram uma participação fundamental na construção de alguns times. No caso específico do Tabachi, vocês não podem ter ideia do quanto era importante, logicamente, nos treinamentos de passe e defesa, que ele era o responsável, ele que organizava aquela nossa linha de passe, e acho que era um dos grandes méritos da seleção brasileira masculina, daquela seleção brasileira masculina do Bernardinho, né, ao longo do tempo, o quanto que o time tinha volume de defesa, o quanto que o time tinha uma linha de passe bem homogênea e bem consistente. Isso é mérito total do Tabachi, toda a construção que ele tinha. Mas o Tabachi era muito mais do que isso. Ele era, entre aspas, um conselheiro do Bernardinho. O Bernardinho, a gente sabe muito bem o gênio que é, o cara, o quanto ele era importante, né, no ditar o ritmo do nosso trabalho. Mas, muitas vezes, ele extrapolava e muitas vezes ele passava do ponto e tinha o Tabachi ao lado para colocar ele sempre no equilíbrio. O Tabachi ele foi fundamental em muitas decisões que a gente tomou ao longo do tempo ali. Então, ele sempre foi aquele líder silencioso, aquele cara que aparecia pouco para o público, mas que, do jeito dele, como formiguinha, tomava decisões e ajudava com que todos tivessem a clareza para tomar as decisões necessárias para que a gente pudesse vencer. Então, Tabachi, cara, para você ter uma ideia, eu falei aqui das categorias de base, né? Flamengo, CIB, ele treinava o Fluminense. Eu, com 12 anos de idade, eu conheci o Tabachi, ele era técnico do Fluminense, e aí, logo em seguida, ele me convocou para a seleção carioca infanto-juvenil, mas acabou não acontecendo o campeonato. Quem assumiu foi o alemão, porque ele já foi levado para as seleções brasileiras de base, para ser assistente do Marquinhos, do Marcos Lerbach, aí com aquela série de títulos mundiais que o Brasil teve. A gente foi campeão mundial juvenil juntos, ele era assistente técnico do Marquinhos. Nossa, conheço ele assim, desde sempre. Olha a importância aí, gente, tá vendo? É um dos caras que eu me orgulho muito de ter conhecido ao longo do tempo. A quantidade de coisas que a gente aprendeu com ele não foi pouca coisa, não. E alguém perguntou aqui em cima se você jogou contra o Joel Despaigne. Foi o Fiocílio? O Despaigne, cara, Mundial de 90. 1089. Não, Mundial de 90 aqui, que a final foi Brasil e Itália, Cuba e Itália. Itália e Cuba, isso. Aquela final foi demais. Isso mesmo, tá certo. Eu tinha 15 anos, olha só. Eu tinha 15 anos e o meu colégio, o Colégio Princesa Isabel, ele foi escolhido para participar do desfile de abertura, fazer o desfile de abertura do Campeonato Mundial. E eu fui lá para porta-bandeira, vi os caras de perto, vi a seleção brasileira e tal, não sei o quê. E aí, por causa disso, eu vi a final do campeonato ali pertinho ali da quadra. O Joel Despaigne fez foi brincadeira o que ele fez ali. Bom, eu sabia, né, que 3 anos depois, 4 anos depois, eu ia estar jogando contra ele. Eu até numa transmissão recente, Marquinhos, até comentei, primeira vez que eu bloqueei o Joel Despaigne, eu não queria nem lavar meu braço. Falei, cara, esse fenômeno aqui, que é um dos maiores atacantes do nosso tempo. Eu subi para bloquear, falei, cara, o Despaigne tá ali, eu vou bloquear o cara. Ele vem na minha mão, aquele tocão nele. Falei, meu Deus do céu, agora não preciso mais nada, já, minha carreira tá boa já.
E aí, assim, foi muito legal ter jogado. E é o Mundial 90 que marcou, cara. Eu era criança, sabe quem eu lembro muito do Mundial 90? Zorzi, que eu achava ele elegante jogando. Ele tinha uma passada igual, assim, era clássica. Parecia até ele que saltava numa calma e vinha dos três, ele era um oposto, assim, incrível. Também aquele time da Itália, né? Bernardi, Cantagalli, Toffoli. Quem não jogava bem ali? Gardini. Ali acho que começou a... Pra mim, o mais fraco era o levantador. É. Toffoli, eu não achava ele grande jogador, não. Eu achava que era um levantador com grandes atacantes. O Toffoli... E aí eu vou discordar de você. O Toffoli, mas ele era um craque. Ele era um cara, assim, que... Estilo Tabasco, silencioso. Ele era um líder silencioso. Ele conseguia... Então, eu achava que ele foi uma construção. Ele conseguia distribuir. Eu joguei muitas vezes contra ele na Itália. Ele é um cara que conseguia distribuir aquele sistema ofensivo ali da Itália da melhor maneira. Tinha um monte de atacante chato que ficava enchendo o saco. E ele, com aquela paciência de oriental dele, conseguia fazer o time girar. E eu acho que ali, o campeonato de 90, foi muito importante, não só para a Itália, mas para o vôlei mundial. Porque ali a gente viu, né, que assim, tinha um Zorzi de um lado, tinha um Despan do outro. Eram os dois melhores atacantes do mundo. Mas que ganhou ali foi o time. Foi o time da Itália, né? Foi conjunto. Foi conjunto. Pela organização que eles tinham, que o Júlio Velasco conseguiu botar em quadra, eles passaram a ser uma grande referência do que é o time com 7, 8... Modelo dos anos 90. E se você parar para ver o All-Star Games 93, que foi feito aqui, da Liga Mundial 93, o Brasil ganhou da Itália na semi, que era eu tenho esse jogo, ficou aqui engasgada, eles jogaram pra caramba. Aí jogaram na final, ganharam da Rússia. Ganharam bem fácil, 3-0. Aí no time do All-Star Games tinha só o Fomin. O resto era Itália. Não sei se você lembra. Gianni, todo mundo. Gente, All-Star Games ou Itália Games? Só tem um do outro time. Aquela história. Era complicado. O vôlei masculino, ele teve alguns times, né, que fizeram história, que tiveram uma dinastia. A gente fala aí da União Soviética nos anos 70, ali, início dos anos 80. Estados Unidos também. De 84 até 88, a geração do Kirali. Boicote. Anos 90, Estados Unidos. Anos 90, Itália. Anos 2000, Brasil, né? Então, a gente construiu dinastia. Mas se você parar para ver, a partir de 80 nesse espaço, porque na verdade a construção do Brasil, ela fez uma construção para que lá em 88 o Brasil conseguisse uma medalha olímpica. Só que em 81 o Brasil já foi bronze, porque o talento dos jogadores era maior. E foi bronze, foi prata no Mundial de 82, foi prata em Los Angeles com boicote. Então o Brasil conseguiu se manter com aquela tradição, cresceu antes da média. E apesar do Brasil não estar entre primeiro nas Olimpíadas e nos Mundiais, o Brasil conseguia manter, nesse lapso temporal, o Brasil conseguiu se manter entre os 5 melhores. Então acho que por isso que essa geração fez história. E eu vou perguntar para você, quem foi seu ídolo? Porque você assistiu a geração de Bernard, de Montanaro, de Renan. Eu falo que o Renan, meus dois craques, assim, meus dois ídolos, eu considero você e Renan. Eu não vi o Renan jogar tanto, mas eu colecionei vários vídeos do Renan e eu sou muito fã dele. Foi o único jogador de vôlei que eu ainda não conheci. Brasileiro. Não conheceu? Não conheço o Renan. Não conheço. Tem telefone, falo com ele pelo telefone, mas nunca vi o Renan pessoalmente. O Renan era um cracaço, né? Você vê que coisa. Os meus grandes ídolos eram o Renan e o Bernard. Eu acho que eram os dois caras que eu mais me identificava. Não à toa, no Mundial Infanto eu joguei com a camisa 6. E aí, quando eu cheguei na seleção adulta, eu comecei a jogar com a camisa 12. Eram os dois craques, na minha opinião. Era uma geração de craques, cada um do seu jeito. Aquela geração de prata. Mas acho que esses dois, em especial, eram fenomenais. Né? O Renan e o Bernard. Tenho a honra de falar, né, que os dois são meus amigos. Trabalhei com o Renan, inclusive. Ele foi meu técnico. E estou rezando aqui para que ele conquiste a medalha de ouro olímpica, que é o que falta na carreira dele como técnico, né? É uma grande figura. Esses eram os meus ídolos brasileiros, mas eu vou te falar que assim, o meu jogador predileto, o jogador que eu sempre tive como espelho, o cara que eu queria ser, era o Kirali, o americano. Acho que era ali, campeão em 84, 88, 96 na areia. Exatamente. Tanto é que fui jogar vôlei de praia pensando em me tornar o segundo jogador, né, disputar uma Olimpíada nas duas categorias, né, na quadra e na praia, e conquistar medalhas olímpicas também. Digamos que a primeira parte, a parte da quadra, eu tenha concluído bem, e se for ver no geral, né, até superei. Se for ver campeonatos mundiais, ligas mundiais, Copa do Mundo, Olimpíada, ele tem 2 ouros olímpicos.
Eu tenho um só. Mas... E você na areia? Você na areia jogou quando você começou com o Guto, não foi? Eu lembro que você começou na areia em 2005, teve toda aquela preparação, e aí depois você voltou em 2007 para tentar ir para as Olimpíadas, e nessa época eu conversava contigo pelo Messenger. Gente, como é que eu sou velho, hein? Aí depois você voltou para jogar com o Franco em 2008, se eu não me engano. O que acontece? Quando eu joguei em Atenas, eu já estava decidido que eu iria fazer aquele outro ciclo olímpico no vôlei de praia. E parti com tudo. Joguei aquela Superliga lá em São Bernardo, né, em 2004, 2005. Fui campeão, era o único título que faltava ali. Eu falei, agora é a hora de partir para a praia. E aí, eu me deparei com o vôlei de praia completamente diferente do que eu tinha encontrado lá em 1992, quando eu joguei, quando era moleque, 16, 17 anos. O vôlei de praia muito mais profissional e com os brasileiros brilhando. Eu fui contemporâneo ali em 2005, 2006, de Ricardo Emanuel, que, na minha opinião, é uma das 3 melhores duplas de todos os tempos. Fábio Luiz, se não a melhor. Fábio Luiz e Márcio. Naquela época ainda tinha o Benjamin Arley. Naquela época tinha o Pedro... O Arley não tinha nem jogado com a filha da Isabel ainda. O Arley não tinha nem jogado com a filha da Isabel ainda, que ele foi ser campeão mundial em 2009. O Pedro Souber que estava despontando. Ainda tinha o Franco e o Pedro Cunha. Essas 4 duplas, cara, eram as melhores duplas do mundo. E aí, para entrar naquele circuito ali com ponto no ranking 0, a minha estratégia era começar jogando ali com alguém. O Guto era um cara interessante para poder jogar. E aí, logo em seguida, já tentar quebrar uma dupla dessas, entre aspas, para já me inserir no cenário internacional e tudo. Não consegui. As duplas estavam muito fechadas. Nenhum deles quis jogar comigo, né, dos que eu fiz convite, principalmente por causa dos pontos no ranking. Eles não queriam ir para o Cal Tricota, que o Cal Tricota está entendendo o que é. É a morte. Você tem que se pré-classificar no country para ir para o Qualify. Isso aí é uma dor de cabeça do cacete. Exatamente. E aí eu fui jogar, o que eu fiz? Eu falei, já que no circuito internacional, circuito mundial, eu vou ter que ralar mesmo, então vou pegar um cara que seja bom no circuito nacional. Aí eu joguei com o Luizão, que o Luizão era, se não me engano, era o 2º ou 3º do ranking nacional. Porque essas duplas que eu falei, eles priorizavam o circuito mundial. Joguei com o Luizão, já subi no ranking rapidamente, só pela parceria com ele, e fizemos um ótimo ano. No circuito nacional, em 2006, a gente ficou em 3º lugar. Perdendo só para Ricardo Emanuel e Fábio Luiz e Márcio. E aí fui jogar o circuito mundial com ele, rala e perde, campo de cota ganha, não sei o que, blá, blá, blá. Só que chegou no final de 2006, início de 2007, eu tinha que tomar a decisão. Falou, eu ainda tenho espaço, os times da quadra continuavam me chamando. Eu tenho aqui o vôlei de praia que tinha como objetivo, mas vai ser difícil eu chegar. E aí, o que eu faço? Fico, volto, e tomei a decisão de voltar para a quadra. Só que aí, cara, o grande adversário ali foi o meu corpo. O meu corpo não se readaptou ao vôlei de quadra. Eu machuquei a perna, tive uma contusão muscular e logo em seguida uma cirurgia no ombro novamente. Fiquei 1 ano sem jogar. Mesmo assim, ainda fui convocado para 2008, para Pequim. E o Leonardo me cortou. E fiquei chateado pra caramba na época, mas entendo totalmente a posição dele. Aí, a partir dali, cara, quando eu voltei pro vôlei de praia, com o Franco, já estava na minha cabeça assim, vou jogar 1 ano e vou parar de jogar. Porque já estava exausto das lesões. As lesões estavam me torturando. E a gente quer ficar reconhecido pelo que a gente fez. A gente não quer ficar reconhecido por não jogar mais alto rendimento. Falar assim, aquele ali é o Nauber, que jogou... Não sei. Isso nenhum atleta de alto rendimento gosta. Eu conversei com a Ana Moza que ela falou, quando eu senti que não dava mais, eu cheguei lá e falei, Bernardo, não vou mais jogar. Não, Aninha, não dá. Então, acho que deve ter sido a mesma coisa. Sentir que você tá aos 35 anos, mas não dá mais, não dá mais. O corpo não funciona, é uma máquina. Tô errado? Ih, 29 segundos. Caraca, passou muito rápido. É isso aí. A gente falou aí, Nauber. Daqui a pouco eu tenho que ir, que eu ainda tenho uma reunião com... Pode se despedir, Nauber. Eu agradeço muito a sua participação. 15 segundos. Já tá terminando? Deixa pra você falar. Então, beijo, Marquinhos. Brigadão, cara. Obrigado aí. Beijo a todos os que acompanharam. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Show de bola.